O retorno da renderização do lado do servidor. Estamos apenas reconstruindo o PHP? Eu achei esse texto aqui, eu achei ele curioso, porque, na verdade, ele fala especificamente do PHP, porque o PHP era uma linguagem muito simples, né, no início, principalmente. Obviamente, o PHP de lá de trás não é o mesmo de hoje em dia, né? O PHP evoluiu muito, não só no quesito quando se fala de frameworks, mas também a própria linguagem em si evoluiu muito com os anos, apesar de sempre estarem tentando matar ela. Mas nesse caso em específico a gente pode entender PHP ali como sendo ASP, como sendo Python, como sendo Ruby, como sendo qualquer linguagem que era server-side principalmente, e que, né, no caso do PHP exclusivo, ele foi construído para ser, né, uma linguagem de renderização. Então, assim, a ideia era que você usasse o PHP junto com o HTML. Então, vamos entender o PHP como qualquer uma dessas linguagens. Dissemos adeus ao PHP anos atrás, então por que estamos reconstruindo com mais complexidade? Um ponto importante que também deixar claro, aparece muito conteúdo de PHP para mim, porque eu, como desenvolvedor de PHP, acabo estudando mais PHP, né? Caramba, eu queria muito comprar um elefantinho desse. Pergunte a um desenvolvedor web tradicional sobre PHP e você provavelmente receberá duas reações, um sorriso nostálgico ou uma careta de dor. De qualquer forma, eles dirão a mesma coisa. Houve um tempo em que você podia simplesmente colocar um .php num arquivo em um servidor, ou um arquivo .php em um servidor e pronto. Sem etapas de construção, sem hidratação do lado do cliente, sem orquestração de API, apenas HTML simples gerado pelo servidor. Era isso, praticamente. O PHP considerava, né, ali, e ele renderizava o HTML de acordo com o que você passava nas instruções. Uma década depois, aqui estamos nós, promovendo a renderização do lado do servidor, o SSR ou Server-Side Rendering. Como se fosse um conceito revolucionário, mas é engraçado. Quanto mais olho para as pilhas SSR modernas, mais me pergunto: estamos apenas reconstruindo PHP, mas com etapas extras? Cara, é engraçado porque quando eu assisti um tempo atrás foi uma conferência que o pessoal apresentou a nova versão do Next.js, e eles apresentaram exatamente essa função no Next.js, né? E era engraçado porque muita gente na internet falou: pô, isso aí é a mesma coisa que o PHP fazia. Engraçado, enfim. A indústria adora uma boa reformulação. Não faz muito tempo, tudo era sobre renderização do lado do cliente, RSE. Os frameworks JavaScript nos convenceram de que renderizar as páginas no navegador era o futuro. Deixe o cliente fazer o trabalho, disseram eles. Os SPAs são um caminho para seguir. Então percebemos que enfiar toda a lógica no front-end resultaria em pacotes inchados, tempos de carregamento lentos e pesadelos de SEO. Ups! Agora, SSR está retornando com glória. Nest.js, Nuxt, Svelte, todos prometem aplicativos web mais rápidos e eficientes, movendo a renderização de volta para o servidor. Você sabe como costumamos fazer com PHP, JSP e ASP. Claro, não podemos simplesmente admitir que estamos voltando à renderização de servidor tradicional. Não temos que reformulá-la com novos termos de moda, funções de borda, ilhas, streaming, hidratação parcial. Tem que soar como inovação, certo? E é muito disso sim, tá? Eu já li alguns artigos também falando que muitas empresas fazem lobby, né, para suas linguagens e frameworks pegarem, porque quanto mais gente usando, aí, né, tem questão de incentivo capital, tem uma série de questões ali. Então, sim, não é só falar, faz dessa forma aqui que é assim, mais simples. Não, tem que criar um monte de coisa para poder deixar o negócio mais complexo e parecer que é inovante. E tem um detalhe, hein? Ser mais complexo não significa que é inovador. Server-side rendering moderno, PHP nas abstrações essas. O que temos agora? Renderização dinâmica de servidor, modelos PHP. Rotas de API em nosso framework, scripts PHP manipulando solicitações. Regeneração estática incremental, cache sofisticado. Renderização baseada em componentes.
Ok, isso é novo, mas os mecanismos de modelagem fizeram coisas semelhantes. De fato, fizeram. Renderização de bordas para desempenho. CDNs, caches de verniz, alguém? Em sua essência, o SSR hoje faz o que o PHP fazia no início dos anos 2000, servir HTML dinâmico sem forçar o cliente a fazer todo o trabalho. A diferença é que adicionamos mais camadas de complexidade. Agora temos componentes React hidratando sobre HTML pré-renderizado. Precisamos de etapas de construção, navegadores, coordenação cliente-servidor e um pequeno exército de processos Node.js em execução em segundo plano. Cara, é engraçado porque tem muita gente acordando pro fato de que JavaScript não é a resposta para tudo, né? É um negócio muito louco isso, né, bicho? Porque eu vejo muita gente brincando com o lance do grande rollback. Eu vivo falando dele aqui porque o Davin mandou isso lá no canal dele. E é engraçado porque é o que realmente parece que tá prestes a acontecer. O pessoal tá acordando e fala, cara, a gente criou um monte de coisa que não vai resultar em nada, que não muda nada o resultado final. E aí, pô, por que a gente criou esse tanto de coisa pra poder deixar o negócio mais complexo? Vamos voltar pra trás. Eu tenho visto isso muito com relação a microserviços, por exemplo. Muita gente fala, pô, de repente microserviços não é bem o ideal para o nosso negócio, para o nosso produto agora, né? Vamos fazer um monolito, vamos fazer um Laravel, vamos fazer um Ruby on Rails ali, deixar um negócio um pouco mais, né, mais sólido, e aí depois de consolidar isso, a gente aí sim passa a pensar em diferentes arquiteturas e, enfim, é muito louco isso. O PHP nunca precisou de uma etapa de compilação, simplesmente funcionou. O balanço infinito do pêndulo. É assim que a web funciona. Corrigimos demais, corremos de SSR para CSR, depois percebemos que as compensações eram ruins, agora estamos correndo de volta. Mas em vez de usar soluções simples e testadas em campo, nós a reinventamos com ferramentas modernas, adicionamos algumas APIs baseadas em JSON e chamamos isso de progresso. Sim, o mercado faz isso. Estamos melhores do que estávamos com PHP? Talvez. Mas quando olho para as pilhas de SSR modernas, não consigo me livrar da sensação de que estamos resolvendo o problema que nós mesmos criamos. Cara, eu tenho um pouco essa sensação, sendo bem sincero. Eu tenho muita essa sensação aqui, assim, em alguns pontos eu concordo 100% com ele, cara. Tem muita coisa que a gente vai trabalhar e que eu né, do mercado, que eu vou olhar, o cara tá usando ali um SPA com view, que não sei o que não, tem que criar 5 containers Docker porque o microserviço de um depende do microserviço do outro, e aí você não consegue ter um ambiente de desenvolvimento minimamente consolidado para você trabalhar ali localmente e ter um ambiente de dev que reproduza com certa exatidão ali o que seria um ambiente de homologação. Tipo, sempre tem uma coisa ali, uma lacuna, e essas lacunas poderiam ser sempre muito bem resolvidas se fosse um negócio um pouco mais simples. Fosse um negócio um pouco mais, cara, direto ao ponto. Eu tenho essa impressão. Considerações finais. O desenvolvimento web é cíclico. Continuamos correndo em círculos, convencidos de que cada nova interação é uma descoberta inovadora, quanto na metade das vezes é apenas uma versão mais sofisticada de algo que já existia. Ele falou muito bem aqui. SSR está de volta não porque seja novo, mas porque finalmente nos lembramos porque ele funcionou. Então, da próxima vez que alguém lhe apresentar SSR de ponta, pergunte se não é apenas PHP com etapas extras. Se eles hesitarem, você tem a resposta. Olha só que legal. Bom texto, eu achei bem legal, é o texto aqui do Máximo, líder de tecnologia, compartilhando histórias do limite de esgotamento, de brilhantismo de processos, né? Foi escrito aqui em dia 7 de março de 2030. Você vê que é um texto, apesar dessa função no Nest, acho que foi apresentada em 2023, eu não me recordo bem a data, mas é um texto relativamente recente, né? E cara, é uma discussão muito boa. Tá? É realmente um argumento muito bom. E eu acho que esse argumento tem que ser levantado todas as vezes que você iniciar um projeto, principalmente, né? Tem que ser questionado. Cara, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo porque algo realmente vai impactar realmente positivamente no nosso projeto? Ou a gente está fazendo simplesmente porque é uma convenção comum que alguém determinou lá atrás e a gente tem que seguir igual? Qual que é a diferença disso para fazer dessa forma aqui? Quais são
as dificuldades que isso vai gerar, quais são os impactos positivos e negativos que isso vai gerar, como que a gente vai lidar com isso, saca? Eu acho que é uma pergunta muito válida. Eu acho que é uma pergunta muito válida e eu acho que as empresas elas têm começado a se questionar isso cada vez mais. Eu acho que qualquer empresa grande, no momento que tiver consciência tecnológica, ela vai fazer esse questionamento. Fala, porra, por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou dividir minha arquitetura em microserviços? Por que eu vou quebrar isso por que eu vou construir um SPA para isso? Por que eu vou construir... adicionar graus de complexidade no meu projeto? Eu já tenho isso consolidado ou eu vou construir um MVP? Então eu acho que faz parte da discussão, né? Então acho que a gente está entrando numa era de como ele diz mesmo assim, desenvolvimento é cíclico, né? Então a gente foi lá na frente, esticou a corda demais e talvez agora a gente tá vendo, caramba, não faz sentido a gente fazer isso. Vamos voltar um passo atrás. E cara, tá muito legal assim, porque eu realmente tenho visto isso. Já vi em outros projetos, eu tenho visto alguns textos falando sobre isso e eu acho que a IA também, né, cara? Porque para fazer sentido para IA, por exemplo, conseguir, né, pegar a janela de contexto legal, é muito mais difícil para IA pegar a janela de contexto em serviços muito, né, muito dispersos e elaborados, né? Bem legal. Bom, e você? O que você acha disso? A gente está, sim, reconstruindo o PHP ou qualquer outra linguagem de programação server-side? O que você pensa sobre esse assunto? Como você tem visto? Você tem visto isso na sua empresa? Você trabalha com programação? Você tem visto isso? Cara, não deixe de curtir o vídeo. Deixa um comentário aqui para ajudar a gente a engajar. Ajuda o vídeo a engajar. Não deixe de curtir o canal, se inscrever no canal. Não custa nada e é assim, bem simples. Ajuda a gente a crescer e ajuda a poder dedicar mais a criar conteúdos mais, né, focados nessa parte. Como eu falei algumas vezes já em vídeos passados, eu não penso muito em ficar fazendo vídeo técnico demais, com muito tecniquez, porque eu acho que tem outros canais que já fazem isso, né? Eu acho que a minha intenção mais aqui é conversar sobre carreira de uma forma um pouco mais crua mesmo, assim, como é de verdade. Não tem... aqui, não estou tentando florear a carreira de desenvolvedor, eu realmente gosto do que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, então eu tento mostrar como é a minha realidade, né? Eu já trabalho com desenvolvimento há mais de 15 anos, então eu não tenho muito porquê até ficar inventando e ficar caindo assim, né? Eu gosto muito da expressão do dev cansado também, eu acho engraçado. Enfim, deixa aí seu curtir, se inscreve no nosso canal, não custa nada, é bom que ajuda a gente. Deixa um comentário aí no vídeo e valeu!